Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Estamos no livro do Apocalipse. Esta é a parte 10. Será que é a 10 ou é a 11? Agora eu fiquei na dúvida. Nós estamos no a Igreja Cruzando os Séculos. Este é o módulo de número 9. E na última parte, nós paramos na igreja de Esmirna e começamos a fazer um comparativo da igreja de Esmirna com a segunda parábola de Mateus capítulo 13. Isto porque em Mateus capítulo 13 existem 7 parábolas. Se nós compararmos as 7 parábolas com as 7 igrejas do Apocalipse, vamos perceber uma coincidência de conteúdo, uma reforçando o período histórico da outra quando olhamos a igreja cruzando os séculos. E há algo que hoje eu quero chamar a sua atenção. Observa, a primeira igreja é a igreja de Éfeso. Essa igreja, o evangelho inicia por meio dela do ponto de vista histórico, levando em conta que as 7 igrejas do Apocalipse existiam na época em que as cartas foram dirigidas às igrejas. Mas quando nós esticamos o tempo e consideramos o período histórico, a igreja de Éfeso é a primeira igreja do ponto de vista histórico. Ela conta do ano 31, ela conta do ano 31 ao ano 100. A segunda igreja é a igreja de Esmirna. Essa igreja de Esmirna a igreja de Esmirna, ela é do ano 100 ao ano 323. Ok. Agora, note uma coisa. Quando Jesus se apresenta à igreja de Éfeso, ele se apresenta como aquele que tem à sua mão direita as 7 estrelas e no meio os 7 candeeiros. Significa que quando Jesus se apresenta à igreja de Éfeso, nós encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candeeiros. E nós encontramos Jesus no meio dos 7 candeeiros. E ele tem a sua mão direita 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrelas. Significa que a primeira igreja, Jesus se apresenta como abraçando ou projetando ou enxergando toda a totalidade da igreja, todas as igrejas. Agora, quando ele se apresenta à segunda igreja, Esmirna, ele diz o seguinte: ele é o primeiro, e vamos colocar aqui, ele é o primeiro e ele é o último. Vamos colocar pela letra P. Ele é o primeiro e ele é o último. Por que eu estou chamando a atenção dele ser o primeiro e o último na igreja de Esmirna? A igreja de Esmirna é chamada também a Era dos Mártires. É um período em que a igreja vai ser dramaticamente perseguida e muitos vão entregar a sua vida como prova de testemunho da sua fé e vão morrer dando esse testemunho.
Então vai ser um período, foi um período da igreja muito negro, muito tenebroso. Mas quando nós comparamos a segunda parábola ela diz assim: o joio, veio o inimigo dele, o inimigo do dono da terra, portanto o inimigo de Deus. E lembra que um dos objetivos de Satanás é se assemelhar a Deus e ter domínio religioso. O inimigo semeou o joio no meio do trigo. Nós estamos falando de uma igreja local, a igreja de Esmirna, com uma infiltração do maligno dentro desta igreja. O ambiente, quando nós falamos uma igreja local, é uma igreja que se reúne num determinado local, pode ser um prédio, pode ser uma casa, pode ser uma gruta quando eles estavam em perseguição. O inimigo, ele é tão ardiloso que ele infiltra os seus no meio do povo de Deus. Em países onde o evangelho é perseguido e não se pode dar testemunho de Jesus, os cristãos, eles têm que se encontrar escondidos, porque se eles forem descobertos, e se eles se identificarem como cristãos e forem descobertos, eles são levados presos, podem ser até torturados e vir a morrer. Então eles têm muito cuidado na maneira como eles não só cultivam a sua fé, como também transmitem a sua fé. E para encontrar esses cristãos, o inimigo insere traidores, assim como no meio dos 12 discípulos havia um traidor que era Judas, também no seio da igreja surgem infiltrações dentro dela. Agora, olha só, o inimigo semeou. Quando questionado sobre essa questão do inimigo ter semeado o joio, o que é o joio? Algo muito parecido com o trigo. Paulo fala que ele veio trazer o evangelho, mas se vier um outro evangelho diferente daquele que ele trouxe no início, e se ele próprio deturpar o evangelho que ele apresentou no início, a gente deve ser anátema, não devemos ouvir. Então nós temos responsabilidade em examinar o evangelho. E aí vem, o inimigo fez isso. Agora, Jesus, ele é o primeiro e ele é o último. Por que ele é o último? Mandora, seja bem-vinda. Por que ele é o último? Se nós considerarmos o que está acontecendo na igreja de Esmirna, a infiltração do joio no meio do trigo, há uma preocupação dos discípulos, dizendo, dos agricultores, dizendo ao Senhor: vamos arrancar o joio. Não podemos deixar o joio no meio do trigo. E aí vem a questão. Não podemos arrancar o joio sem correr o risco de também arrancarmos o trigo. Mas aí o Senhor diz: o inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é a consumação dos séculos. Os ceifeiros são os anjos. Então, nós estamos falando da primeira e da segunda igreja. Então, nós temos aqui a primeira igreja, a segunda igreja. E nós temos aqui a última igreja, que é a sétima igreja. Olha, presta atenção o que Jesus está falando. Ele está dizendo que o joio que está na segunda igreja vai perdurar até o fim. E quando que é o fim do tempo da igreja? O arrebatamento e a ressurreição. Então significa que a terceira igreja vai ter o joio infiltrado, a quarta igreja vai ter o joio infiltrado, a quinta igreja vai ter o joio infiltrado, a sexta igreja vai ter o joio infiltrado e a sétima igreja vai ter o joio infiltrado. Quer dizer, em todos os períodos da história, Satanás vai se transfigurar de anjo de luz, transformando seus ministros como anjos de luz, inserindo no seio da igreja o mal, a falsa doutrina,
o anticristianismo. Então, observe uma coisa. Quando os discípulos enxergaram o joio no meio do trigo, eles, vindo os servos da dona da casa, lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Deixe-me dizer uma coisa para você, presta bem atenção, mas bem atenção mesmo. Nós estamos muito mal acostumados com a vida que temos. Como assim, César? Deixe-me dizer uma coisa, algo que aconteceu no Brasil que é um fato inusitado. Imagina você, trabalha por um grande período de tempo, acumula uma boa soma de dinheiro, deposita no banco aquele dinheiro que você ganhou com tanto sacrifício, você se dirige a uma loja para comprar o seu primeiro carro 0 quilômetro, você assina o contrato porque você está com dinheiro no banco, você vai lá, assina o seu contrato e diz à empresa que você vai fazer a transferência do dinheiro no dia seguinte, porque naquele dia você aplicou o teu dinheiro no mercado financeiro e você espera que quando chegar o dia seguinte, aquele dinheiro vai retornar para a sua conta e você vai transferir o dinheiro para pagar o seu carro. Uma operação simples que acontece como continuamente. Mas naquele dia em especial, o indivíduo estava preparando para fazer aquela transferência. O presidente amanheceu mal-humorado, o presidente do Brasil amanheceu mal-humorado e mandou dizer, e deu uma ordem a todas as agências bancárias do Brasil que deixasse em cada conta somente R$50. Imagina aquele homem acordando no dia seguinte, tentando transferir o dinheiro que ele ganhou com tanto sacrifício que estava na conta bancária para a concessionária para tirar o seu carro 0 quilômetro e descobre que só tem R$50 na conta bancária. Ele pode ter chego e dito assim: quem fez isso? Eu depositei o dinheiro estava lá e no dia seguinte só tinha R$50 na conta. Na época não era cruzeiro, 50 cruzeiros na conta. Então observa, como que o joio chega no meio do trigo? A gente esquece que o mundo jaz no maligno, que o diabo é um adversário, que o diabo anda em derredor buscando a quem possa tragar. A gente anda nesse mundo como se estivesse sozinho, como se o sucesso ou insucesso daquilo que a gente faz dependesse tão somente de nós, como se a terra não produzisse espinhos e abrolhos. Quando a gente chega diante da dificuldade, diante da adversidade, diante do obstáculo, a gente esmorece, a gente implode por dentro, a gente fica buscando culpa. Entenda. O complexo do Éden, ele faz isso com a gente. Ele faz com que a vida passe a girar em torno de nós de uma maneira tão radical que a gente pensa que tudo acontece por causa de nós. O que é absolutamente um absurdo. Por que que é um absurdo? Porque há um inimigo no planeta Terra. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, ele disse: lavre, mas guarde. Havia um inimigo naquele lugar e o mundo era perfeito, o pecado ainda não tinha entrado no planeta Terra. Estava tudo ajustado, mas o inimigo estava à espreita. A serpente ficou achando uma oportunidade para engambelar a mulher e a partir dela dar uma rasteira no homem e a partir dele entrar na terra como Deus desse século. Então, quando nós olhamos a parábola do joio na segunda igreja, volta para nós o dever e a responsabilidade
de nós estarmos atentos ao evangelho que nós estamos ouvindo. É uma coisa que eu vou estar batendo em toda a explanação do Apocalipse. Por quê? Porque quando nós enxergamos Jesus olhando para cada igreja, ele não repreende o anjo da igreja. Em nenhum lugar aqui ele diz: anjo da igreja, você está fazendo isso ou aquilo. Ele repreende as ovelhas. Jesus trata com suas ovelhas. Ele veio para edificar as suas ovelhas. Ele tem à sua direita, ele tem os anjos da igreja. Ele põe e tira, faz como ele quer. Como ele quer. Ele edifica o seu povo, podemos até dizer, independente da conduta, da atitude e da intenção do pastor que está à frente do rebanho. Por quê? Porque cabe ao rebanho, é da responsabilidade do rebanho, examinar aqueles que se dizem judeus e não são. Aqueles que estão na liderança e não são. Observe. Quando Moisés, vamos inverter um pouco a história, porque nós temos aqui Moisés, e nós temos aqui Jesus. Com Jesus veio a graça. Com Moisés veio a lei. Ok? A lei veio por Moisés. Quando a lei veio por Moisés, então Moisés estava vinculado à lei. E quando nós lemos a história, a gente só lembra dessa parte. No capítulo 20 de Êxodo, no capítulo 20, Deus diz a Moisés que era para ele fazer um altar de pedra não lavrada. E nesse altar de pedra não lavrada, não podia fazer escada. Num altar de pedra não lavrada, não podia fazer escada. Por quê? Porque se uma escada fosse feita, quem estivesse no topo da escada, haveria alguém embaixo da escada, e se ele olhasse para o topo da escada, ele enxergaria a vergonha daquele que está no topo. O que queremos dizer com isso? É que todo homem, ele pode falhar, ele pode deixar de ser fiel, ele pode mudar a sua conduta. Lembra de Saul? Saul foi ungido rei, no meio do caminho ele foi reprovado no seu comportamento. Lembra da primeira parábola? 4 tipos de terreno: à beira do caminho, pedra rochosa, espinhos, só que estava na boa terra, frutificou. Portanto, nós temos que considerar ao longo da história da igreja a responsabilidade que é colocada sobre nós de examinarmos o evangelho que estamos recebendo. Este é o sentido da parábola do joio e do trigo. Por quê? Quando Jesus disse à igreja, ao que vencer, significa ao que não se deixar corromper, ao que não se deixar trair, ao que permanecer fiel, este é o vencedor. A este é dadas as promessas. Então, o filho do homem, o campo é o mundo. Os filhos, a boa semente, são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Observa que quando Jesus ele lança a semente, um homem semeou boa semente no campo. A boa semente não é a palavra de Deus.
A boa semente é o homem transformado pela palavra de Deus. A boa semente é o homem. Por quê? Veja só, entenda uma coisa. Se você pegar uma árvore, uma mangueira vai produzir manga, uma macieira vai produzir maçã, uma videira vai produzir uva. Ou seja, do galho, do ramo da árvore se produz o fruto. Qual é o fruto do filho do homem? É um outro homem igual a ele. É o homem à imagem de Cristo. Nós somos transformados de glória em glória na imagem de Cristo. Então qual é a semente? Não é a palavra que pregamos, é o testemunho que nós damos. Porque Jesus disse, ficai em Jerusalém para que vocês sejam revestidos de poder. E aí ele disse, e vocês serão revestidos de poder e vocês vão ser as minhas testemunhas. É por isso que alguém disse que aquilo que nós fazemos fala tão alto que a pessoa não ouve aquilo que nós falamos. Por quê? A semente, a boa semente, são os próprios filhos do reino. Assim como o joio são os filhos do maligno. É o homem tratando com homem. Esta é a ideia da parábola do joio e do trigo. Se há uma falsa doutrina, essa falsa doutrina entra no homem, desvia o caráter do homem e ele deixa de dar um testemunho condizente porque ele assumiu para si uma falsa doutrina. Então, a palavra de Deus, Atos capítulo 19, versículo 20, o poder da palavra de Deus. Atos, é bom que você junte-se comigo no manuseio da Bíblia, para que a gente grave com maior intensidade aquilo que está sendo colocado. Atos 19, verso 20. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Mesmo a palavra do Senhor tendo esse crescimento, a mentira vai ser semeada no meio da palavra. Então nós temos que ter um cuidado e uma vigilância sobre tudo aquilo que Certa feita, deixe-me mostrar uma coisa para você aqui. Certa feita, eu encontrei um livro mais ou menos dessa grossura. Eu comecei a ler o livro. O livro era de alguém, era de um papa. O livro era Não Tenho Medo. E eu comecei a ler o livro. E fui lendo. Quando eu terminei o segundo capítulo do livro, eu cheguei à conclusão que eu não tinha conseguido encontrar nenhuma falsa doutrina naquele livro escrito por um papa. Aí eu pensei comigo, se eu leio 2 capítulos do livro e não enxergo uma falsa doutrina, o que vai acontecer comigo se eu ler o resto? Eu poderei continuar não enxergando uma falsa doutrina e ser enganado por algo por uma inverdade que eu não consigo discernir, porque eu não tenho capacidade teológica suficiente para ler esse livro e discernir uma falsa doutrina. No entanto, tem muita gente que se põe diante de uma igreja cuja doutrina já é identificada como uma falsa doutrina, como uma seita, e ele recebe o ensino daquela seita, e ele não percebe a falsa doutrina e recebe a palavra como palavra de Deus. Entenda, a mentira inserida no meio da igreja, ela não vem em forma de mentira, ela vem encapsulada em algum grau de verdade. E você precisa de um discernimento espiritual extremamente grande para discernir a falsidade no meio da verdade, quando a fonte é, por natureza, a falsidade. Como assim, César? Deixe-me dizer.
No mundo teológico, no mundo cristão, nós não podemos sair lendo qualquer coisa. Nós temos que ter muito cuidado e muita prudência daquilo que estamos lendo. Antes de ler um livro, nós devemos ter alguma informação sobre quem é o autor daquele livro, qual é a linha teológica daquele autor, como que ele entende o Evangelho, antes de entrar naquilo que ele está escrevendo. Porque quando entramos naquilo que a pessoa está escrevendo, sem conhecer de fato a origem teológica dessa pessoa, nós podemos ser pegos no contrapé, acharmos que estamos recebendo uma verdade, mas a mentira está semeada no meio da verdade, o joio no meio do trigo. Então nós temos que ter muito cuidado. É por isso que em algumas igrejas, o pastor da igreja diz: olha, você é membro dessa igreja, não vá naquela igreja, não vá naquela outra igreja, não vá naquela outra igreja, porque se acontecer de você ir, você vai ter problema teológico em relação à igreja que você está frequentando. E muitas vezes é isso que acontece, porque a pessoa não tem o grau de maturidade necessária para estar em várias igrejas e entender a verdade de cada igreja. Ou, entenda uma coisa, presta bem atenção. Hoje, por causa da internet, nós podemos receber vídeos das mais variadas correntes teológicas. O que acontece hoje? Acontece o que Paulo advertiu aos Efésios, no capítulo de número... aos Efésios, no capítulo de número 4, capítulo 4, no versículo 14. Para que não mais sejam como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pelas astúcias do que induzem ao erro. O que eu estou dizendo? É muito sério quando nós nos expomos a qualquer tipo de fonte, sem considerar a origem da fonte. Entenda, aqui eu tenho um copo d'água. Esse copo d'água está puro. Eu posso beber. Mas, se tiver uma gota de veneno nesse copo d'água, ainda que ele não traga o sabor do veneno, ele continua sendo um copo d'água, eu posso continuar bebendo e não descobrir que tem um veneno nesse copo d'água. Como é que eu vou descobrir? Pelas consequências, por aquilo que o resultado do veneno vai produzir no meu organismo. Então, se a gente não tem maturidade espiritual para entender as diferentes fontes que tentam te dizer que está sendo fonte da verdade, nós devemos procurar o nosso pastor local e dizer: pastor, eu estou ouvindo isso, eu estou ouvindo aquilo, eu não estou entendendo, você está pregando uma coisa, aquilo está dizendo outra completamente diferente, você pode me dizer por que há tanta diferença? Quem faz essa análise? Quem não faz essa análise não percebe que o inimigo está fazendo isso. É por isso que quando a gente chega na igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia é caracterizada por deixar Jesus do lado de fora. E Jesus diz: eis que eu estou à porta e quero voltar para o lugar que eu não devia ter saído. Por que a igreja de Laodiceia chega naquela condição de não entender mais qual é o verdadeiro evangelho? Porque ela foi exposta a toda sorte de fonte. Entenda. Me permita contar um pouco da minha experiência. Eu me converti em 1979. Então, é importante que eu coloque as datas aqui para você entender do que eu estou falando. Eu me converti em 1979.
1979. De 79 para trás, eu não conhecia nenhum cristão. César, se você não conheceu nenhum cristão, como é que você se converteu? Eu recebi a Bíblia dos Gideões. Os Gideões, quando eles entram numa escola, ele te entrega uma Bíblia como essa. Eles não falam nada. Eu abri aqui, ofertado A, coloquei o meu nome, abri aqui minha decisão para receber Jesus Cristo, a Cristo como meu Salvador. Eu achei estranho essa oração. Eu não entendi por que tinha que receber Jesus como Salvador. E disse assim: enquanto eu não souber por que eu tenho que receber Jesus como Salvador, eu não vou... Deixe-me ver se eu acho um outro livro aqui. Eu não vou, enquanto eu não souber por que eu tenho que aceitar Jesus como Salvador, eu não vou... Bom, não estou encontrando. Eu não vou assinar. Aí, em 1977, eu comprei um livro de Tim LaHaye, Como Estudar a Bíblia por Você Mesmo. Eu comprei nos Estados Unidos, em inglês. Aí eu li o livro, mas não estudei a Bíblia como o livro ensinava a estudar a Bíblia. Em 79 eu entrei no meu quarto, e quando eu entrei no meu quarto, eu abri o livro de Tim LaHaye. Deixa-me ver se eu encontro ele. Está aqui. Este livro de Tim LaHaye. E ao ler as primeiras páginas, ele escreve aqui, ó, Read 1 John 7 times. Quer dizer, se você, a sua primeira necessidade the primary need of a primeira necessidade de qualquer cristão é encontrar a salvação. Então, se você não encontrou a salvação, leia a carta de 1 João 7 vezes. Resolvi seguir o que ele disse. Vim aqui na Bíblia dos Gideões, abri a primeira epístola de João e comecei a ler conforme a orientação de Tim LaHaye. E aí eu li. Quando eu cheguei no verso 8 do capítulo 1, estava escrito: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu disse: eu não tenho pecado, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não furto, eu não tenho pecado. Mas aqui diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Mentira é pecado, então eu estou me enganando. O salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, eu preciso de um Salvador que me livre da morte. Então, nesse ano de 1979, aos 18 anos, eu tomei a decisão de aceitar Jesus como Salvador. O que aconteceu? Eu aceitei Jesus e eu não conhecia nenhum cristão. Do ano 79 até o ano de 82, eu continuei não conhecendo nenhum cristão. Mas nesse período, eu encontrei uma livraria evangélica e comprei livros. Devo ter comprado mais de 100 livros. E comecei a ler e estudar. E mediante esta literatura, eu não conhecia nenhum cristão. Eu só conhecia os livros. Foi o livro que me levou a Cristo. Eu conheci os livros. Eu aprendi
a doutrina do Evangelho. Deixe-me ver aqui. Eu aprendi. Aqui está. Este é um livro de teologia sistemática. Nesse livro de teologia sistemática tem as doutrinas da Bíblia e eu estudei as doutrinas do Evangelho. Então, quando chegou no ano de 82, eu tinha feito o que o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo, ele se converteu em Damasco, ele não entendeu o que aconteceu com ele, ele vai para a Arábia e fica lá 3 anos estudando o Antigo Testamento para entender a ressurreição de Jesus Cristo. Ele fez uma imersão de 3 anos. E eu fiz também uma imersão, porque o marco aqui não foi 79, o marco foi 80. 80 eu percebi a necessidade de aprofundar a minha fé. Então 80, 81, 81, 82, 83, 3 anos. 80, 81 e 82, 3 anos, estudando a palavra de Deus. Em 83, peraí, 84, desculpa, a data aqui é 83, até 83. Em 83, eu fui para um seminário teológico e eu me matriculei no seminário teológico em 84. E fiquei de 84 a 86 no seminário teológico. 84 a 86. O reitor do seminário teológico foi o primeiro cristão que eu conheci pessoalmente. Eu era católico até aquela época. E eu tomei a decisão que no dia 5 de fevereiro eu me batizei nas águas e no dia 15 de fevereiro eu me tornei aluno do seminário, já membro de uma igreja evangélica. Agora você vem e me pergunta: César, por que você foi para o seminário teológico se você está dizendo que do ano 80 até o 83 você já tinha aprendido a base da teologia bíblica? Eu não fui no seminário no sentido de querer aprender a teologia. Eu já tinha aprendido as noções básicas. Não era esse o meu objetivo primário. O meu objetivo primário de ir para o seminário teológico era de descobrir, à luz do seminário, quais eram as falsas teologias, as falsas igrejas, as seitas. Eu queria enxergar, ou seja, o seminário foi um atalho que eu encontrei para o mais rápido possível descobrir o falso evangelho. O que significa isso? Significa que quando no seminário eu mapeei o que era falso evangelho, todo livro que chegava para mim daquela corrente do falso evangelho eu não lia. Eu tomava o cuidado de não ler. Observe uma coisa, você pode dizer que é uma atitude radical da minha parte. Por exemplo, tem um livro que aqui nós temos a Bíblia. A minha Bíblia, ela está na linguagem corrigida, atualizada. A minha primeira Bíblia, ela estava na linguagem corrigida. Durante muitos anos eu li a Bíblia na linguagem corrigida. Depois eu resolvi ler a Bíblia na linguagem atualizada. E a partir dessas duas Bíblias, na linguagem corrigida e na atualizada, deixe-me ver se eu encontro aqui.
Só um momentinho. Não está fácil aqui. Mas a Bíblia dos Gideões é na corrigida. Eu lia só na corrigida. Por que eu lia na corrigida? Deixe-me explicar para você. Eu estou dentro do inimigo inserindo o joio no meio do trigo. Deixe-me explicar para você. Quando você pega a Bíblia corrigida, está aqui, traduzida em português por João Ferreira de Almeida, edição corrigida e revisada fiel ao texto original. Aí quando você vira a página, está aqui, ó, copyright. Copyright. Quando você pega a Bíblia atualizada, ela está escrita aqui, ó, traduzida em português por João Ferreira de Almeida, e quando você vira a segunda página, está aqui, ó, copyright. César, o que significa isso? É que eu não tenho na mão aqui para te mostrar. A Bíblia veio do grego e do hebraico. Os estudiosos que fizeram a corrigida, pegou do grego e do hebraico e jogaram para cá. E na hora de traduzir, presta atenção nisso, eles tiveram cuidado de traduzir palavra por palavra. Só que quando você lê palavra por palavra, como não é possível traduzir de uma língua para outra palavra por palavra, as palavras juntadas ficam sem sentido, por óbvio. E na língua e na corrigida, eles pegam e colocam em itálico a palavra em português que eles tiveram que acrescentar, que não estava no original, para dar sentido na sentença. É por isso que quando você lê uma tradução na corrigida, a leitura é truncada, porque ela não segue a lógica do raciocínio, mas a lógica das palavras. Diferente na atualizada. A atualizada, ela faz a mesma coisa, mas ela traduz a frase, o sentido da sentença. Ela carrega mais a força do verbo no grego. Então, olha só a diferença. Se eu abrir aqui para você, Efésios capítulo 1, versículo 3. Vou abrir aqui, Efésios 1, 3. Está aberto na atualizada. Agora eu vou abrir aqui na corrigida, Efésios capítulo 1, versículo 3, na corrigida. Então, vamos lá. Efésios capítulo 1, versículo 3, na corrigida. Vou ler na corrigida para você. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Abençoou no passado. Quer dizer, lá no passado, ele nos deu uma bênção para nós. Ele nos abençoou. Quando nós lemos na corrigida, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. No grego, a força do verbo é: a ação começou no passado e vai para o presente até a eternidade. Ou seja, é como se Jesus estivesse morrendo e a morte dele continuasse existindo todos os dias até o final dos tempos. Imagina que quando Jesus recebeu aquela lança e saiu água e sangue, é como se aquilo virasse uma cachoeira. E desde o dia que Jesus morreu, a cachoeira estivesse sendo derramada na terra, não parasse. O que é adequado à figura de quem Jesus é. Ele é filho de Deus. Então o sangue de Jesus tem poder desde a sua morte por toda a eternidade. O sangue de Jesus nunca perde o seu valor. Essa é a ideia da atualizada, que captura o que está no grego. Mas como a corrigida traduz palavra por palavra, ela pega a ideia do passado.
Aí, por que eu estou dizendo isso para você? Você vai dizer, César, o que isso tem a ver com o inimigo semeando o joio? Deixa eu te explicar. Se o copyright, se aqui eu tenho uma Bíblia em hebraico e uma Bíblia em grego. Hebraico, Antigo Testamento, grego, Novo Testamento. O copyright traduz para o português. Na corrigida. O copyright traduz para o português. Na atualizada. Se aparecer outra tradução diferente dessa, quem traduz tem que fazer? Ele não pode usar 100% das palavras em português que estão nessas duas Bíblias. Eles têm que traduzir por meio de uma outra palavra que não vai conferir em português com a palavra na língua original. César, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que afora estas duas Bíblias, as demais, quanto mais diferente elas estão destas duas, mais interpretação elas são. Ou seja, pega a Bíblia na linguagem de hoje. Acaba sendo uma interpretação. É uma Bíblia traduzida na linguagem de hoje, tentando encontrar, não no português comparado com o grego, mas na linguagem corrente dos homens, as palavras que poderiam traduzir o que Jesus disse. Mas não são as palavras técnicas em português. Quanto mais distante as tradições estão desta, mais interpretativas são as Bíblias. Por isso que eu só uso estas duas Bíblias. E as demais Bíblias, quando eu as consulto para fortalecer o meu entendimento dessas duas versões. Você nunca vai me ver usando para explicar algo atualizada. Eu posso usar atualizada, por exemplo, eu faço comentário do Evangelho de João diariamente. E aí tem alguns versículos, um versículo que eu demoro mais. Tem versículo que eu já fiz 9 comentários. Então o que eu faço? No primeiro versículo eu uso atualizada. No segundo a internacional. No terceiro a corrigida. Mas eu só uso o versículo diferente porque eu estou repetindo o mesmo versículo no comentário. Mas eu estou usando o comentário da atualizada. Eu não uso a internacional, eu não uso a King James, eu não uso a linguagem de hoje para levar uma mensagem. Por quê? Porque eu quero ser fiel ao original. Eu não quero ser pego no contrapé. Eu não quero ser pego numa interpretação das Escrituras. Eu tenho um pastor que lê no grego. E ele disse o seguinte: César, quanto mais Bíblias diferentes, traduções diferentes existem, maior a necessidade de recorrermos ao grego e ao hebraico para entendermos de fato o que a Bíblia está dizendo. Este é o cuidado. Mas eu contei tudo isso para dizer para você o seguinte: eu uso a atualizada e a corrigida, ok? Ponto. Eu uso a linguagem de hoje, a internacional, a King James, a transformada, parece, para ajudar eu a interpretar esta aqui melhor. E quando eu tenho muita dúvida, eu vou para o grego, eu vou para o hebraico, usando a concordância Strong. Mas tem uma Bíblia que eu não tive coragem de ler. Sabe qual? Chama Livro de Deus. O Livro de Deus é uma Bíblia que foi lançada mais ou menos desse tamanho. Ela é essa Bíblia aqui, mas escrita de forma romanceada. Por que eu nunca li aquela Bíblia romanceada? Porque eu tenho memória visual. Imagina se eu ler a Bíblia romanceada e o indivíduo cria uma cena que não está na original. Eu vou estar pregando, vou lembrar daquela cena, vou achar que eu li a cena na atualizada ou na corrigida e vou usar aquilo como base da minha pregação. Então, para não correr esse risco, aquela eu não leio em hipótese alguma. César, por que você está dizendo isso?
Porque quando eu fui no seminário e eu mapeei as falsas doutrinas, todos os livros das falsas doutrinas eu afastei da minha biblioteca. Aí você vai dizer, César, isso não é uma visão míope? Deixe-me explicar uma coisa. Abra junto comigo 2 aos Coríntios, capítulo 13. 2 aos Coríntios, capítulo 13. 2 aos Coríntios, capítulo 13. Versículo de número 8. Paulo escreve, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Deixe-me dizer uma coisa. Eu me converti em 79. No ano de 80, eu passei por uma crise existencial terrível. Aquela crise existencial, quando meu pai foi me visitar, apenas para você entender, eu nasci em Dourados, meu pai morava em Dourados, Mato Grosso do Sul, e eu estava em Niterói. Meu pai saiu de Dourados, Mato Grosso do Sul, foi até Niterói fazer uma visita para mim. Era a primeira visita que ele fazia sozinho. Ele deu alguma coisa nele, ele falou, vou visitar meu filho. E ele veio. Quando ele veio me visitar, ele me encontrou numa situação tão complicada que não cabe contar aqui qual é, mas o final da história foi essa. A situação foi tão complicada que para eu sair daquela situação, eu tive que me submeter a um tratamento de sonoterapia para os meus pensamentos voltarem a se ajustar. Eu passei por uma obra de engano muito grande. Em um curto período de 45 dias, a minha mente perdeu o tino, vamos assim dizer. Quer dizer, deixe-me colocar da seguinte maneira. Eu me converti em 79. De 77 a 79, eu li um tipo de literatura que não me ajudou para a situação que eu me deparei em 80. Eu li sobre magia mental, o poder do pensamento positivo, Hatha Yoga, hipnotismo, essas coisas todas. E estas coisas todas, quando eu me converti, e nesse período de 79 a 80 eu não estudei a Bíblia, eu entendi que aquele conjunto de conhecimento adquirido nesse período me ajudaria a resolver uma situação concreta. E quando eu usei aquele conhecimento, eu perdi o tino. Eu tive que dormir, eu tive que colocar minha cabeça em descanso. Quando a minha mente descansou, eu lembrei que em 1977, talvez 1971, por aí, 71, peraí, 61 e 9, 70. Em 1970, eu tinha feito a primeira comunhão e uma freira me disse, se você quiser conhecer a vontade de Deus, leia a Bíblia. Se você ler a Bíblia e achar erro, o erro não está na Bíblia, o erro está em você. Então em 80, quando eu passei por aquela situação e coloquei a minha mente em descanso, eu pensei comigo, a freira tem razão. Eu passei por essa tribulação toda, porque eu levei em conta um conhecimento que não estava sustentado pela verdade. Portanto, eu vou fazer o que Paulo ensinou naquele texto que lemos, a verdade pela verdade. E eu tomei uma decisão. Eu vou dedicar a minha vida para aprender a verdade. Ora, se você for numa biblioteca, a quantidade de livro é inimaginável. Salomão escreveu no final do livro de Eclesiastes que não há limite para o homem produzir livros. Agora, imagine você se deparar com 1 milhão de livros. Você pode ler qualquer um que você queira. E aqui tem um livro que é a verdade, é a Bíblia. Eu pergunto para você,
Você vai gastar o pouco tempo de vida estudando 1 milhão de livros sem saber aonde está a verdade? Ou você vai dedicar a vida estudando a verdade? E porque você conhece a verdade, quando o erro chega, você discerne. Deixe-me colocar como isso funciona. Quando eu tomei a decisão de estudar a Bíblia e tão somente a Bíblia, você pode ver aqui, né, nessa estante que está por detrás desse livro, eu não sei quantos livros eu tenho hoje, mas eu cheguei a ter 5.000 livros. Quando eu mudei de Cuiabá para aqui, Londrina, eu doei os 5.000 livros. Desses 5.000, talvez uns 3.000 eram evangélicos, eu doei a um seminário teológico. Então eu abri mão de toda aquela coleção de livros. Mas se você pegasse aqueles 3.000 livros, eles estavam centrados na Bíblia. Não tinha falsas doutrinas ali. Eu não estava me preparando para ser apologeta. Eu estava preparando para conhecer a verdade. E quando a gente conhece a verdade, quando o erro vem, você discerne o erro porque você tem segurança na verdade. Deixe-me dizer mais uma coisa. Em Cuiabá, eu tive a oportunidade de fazer um passeio numa região, numa gruta que havia num determinado lugar, próximo a Cuiabá. Nós fomos visitar aquelas grutas. E eu fui acompanhado por minha esposa, que é mestra em língua portuguesa, e os amigos dela, que eram 2 doutores. Doutores em física. E aí eu fui andando com um daqueles doutores que era um americano. E quando nós fomos sentar para conversar, aquele americano, ele veio falar comigo sobre o conhecimento grego. Aristóteles, Platão, essa turma toda. Eu já li alguma coisa a respeito disso, mas não para discutir com um doutor que tem profundo conhecimento nesse nível de literatura. Mas eu sustentei o diálogo com ele usando a verdade. E a cada momento que ele trazia o conhecimento da literatura grega, eu depurava o conhecimento, levava à luz da palavra de Deus e explicava o conhecimento daquilo que eu estava recebendo naquele momento. Por quê? Nada se pode contra a verdade senão pela verdade. Por que eu estou chamando isso? Porque um inimigo fez isso. Ele está introduzindo joio. E se você não tomar atitude radical de mapear a fonte de erro e deixar o erro para lá, você está lidando com o espírito de luz, e esse espírito de luz tem ministro de luz, e esses ministros de luz, eles infiltram com astúcia a falsidade no meio da verdade. Então, se há uma coisa que você deve aprender desse comparativo da igreja de Esmirna com a parábola do joio e do trigo, não beba tudo que lhe é oferecido. Não assista tudo que lhe é dado. Entenda a fonte, entenda a origem, entenda a corrente teológica, mapeie esses tipos de conteúdo e crie uma barreira contra eles. Não queira ser mais inteligente que o inimigo. Porque se você for mais inteligente do que o inimigo, ele vai te enlaçar, como ele enganou a mulher, que era perfeita no seu raciocínio, mas por dar ouvido ao inimigo, ela foi pega no contrapé, e Adão também caiu depois dela, e nós estamos enfrentando o pecado desde aquele momento até hoje, e se não fosse Jesus vir com a verdade, nós estaríamos perdidos. Então, vamos ter muita consciência de que o joio está infiltrado no meio do trigo. E cabe a cada um de nós mapearmos a verdade, nos revestir da verdade para poder ser refratário com o erro, com a mentira e com a falsidade.
Caso contrário, vamos ser pegos no contrapé. Foi muito bom ter você aqui, Dora, junto comigo nesta live. Eu convido você a vir fazer parte desta comunidade. Eu convido você a me seguir aqui no Instagram e também lá no YouTube. E também pegar esse vídeo e encaminhar ele para que outras pessoas sejam despertadas, outros irmãos e irmãs sejam despertados. Vamos despertar o povo de Deus nesta última hora. Nós precisamos conhecer o Evangelho com propriedade para não nos deixarmos seduzir por aquilo que o inimigo está fazendo no meio do povo de Deus. Que o Senhor seja louvado e que você tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus.